tenha um tempo hábil, né, para nos presentear com sua palestra, seu conhecimento em arquitetura, né, consequentemente, nós tirarmos algumas dúvidas se alguém tiver pergunta. Então, todos concordam? Vamos iniciar a reunião? Perfeito. Ok, pode começar. Boa noite, companheiros, companheiras, autoridade rotária. Na tribuna, Marcos Antônio Araújo, classificação ótica varejo. Hoje nós vamos ter uma reunião com o nosso querido Sidney Menezes, arquiteto, no qual o nosso companheiro Robert vai fazer a apresentação. Obrigado pela presença de todos, e os que estão por vir. E passo a palavra ao meu protocolo, Luciano. Boa noite a todos. Obrigado, presidente Marcos Antônio Araújo. Na tribuna, Luciano Lunardelli Salomão, sócio representativo, classificação Segurança Nacional Marinha do Brasil, neste período como diretor de protocolo. Com muita satisfação que a gente dá as boas-vindas ao companheiro Sidney Menezes, que vai palestrar sobre as transformações urbanas do Rio de Janeiro, assunto bastante interessante, com certeza será uma excelente palestra. Gostaria de dar boas-vindas a todos os companheiros e companheiras do Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema, prestigiando na noite de quinta-feira a nossa reunião, e também aos convidados e visitantes, Júlio César Magalhães, ex-rotariano, nunca mas do Rotary Clube Rio de Janeiro, Campo Grande, Marisa Rezende, Marluce Alves, do Rotary Clube Leblon Gávea, bem-vinda, a Evelyn Góes, Andréia Góes, a família Góes sempre nos prestigiando nas nossas reuniões, e ao Yuri Menezes, que deve ser filho do nosso palestrante, bem-vindo. Também estou vendo aqui, conectando nesse momento agora alguns companheiros do Ipanema e um colega meu de turma, que é engenheiro, e eu acho que ele conhece o Sidney Menezes, que é o Ronald Dalmerri, é um colega meu de turma da Marinha, que deixou a Marinha, mas a amizade continua. Então, a todos a nossa boas-vindas, uma excelente reunião. Um abraço aí para o meu amigo de turma, Ronaldo Dalmerri, e eu volto a palavra ao nosso presidente para dar continuidade à nossa reunião. Obrigado, companheiro. Então, vamos abrir um período de comunicação, se alguém tiver alguma comunicação a fazer, antes de o Robert apresentar o nosso palestrante, né, o Sidney, e se alguém tem algum comunicado, para que faça agora, e quando nós começarmos a reunião, e depois a gente abre o período de perguntas, dúvidas, enfim. Eu faço agora, abro a palavra para quem quiser fazer algum comunicado com relação ao clube, alguma coisa. Alguém do clube que queira fazer? Eu gostaria de fazer uma comunicação. Então vamos, companheiro. Na tribuna virtual, Robert Barbosa, Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema, na classificação de construções e reforma sustentável. Só para dizer que anteontem eu estive no Hospital Rios d'Or, na cabeceira do nosso querido irmão e amigo Cláudio da Cunha Vale, e graças a Deus ele hoje está num outro patamar. Ele tirou a cânula e ele já conseguiu anteontem falar, e já falar bem mesmo com a cânula. Batemos um papo assim, de uns 10, 15 minutos, está em franca recuperação, já está conseguindo andar no corredor do hospital com fisioterapeuta, e acredito que em mais uns 10 dias deva estar retornando para casa. E pediu que mandasse um abraço a todos os companheiros, todos os amigos, pelas orações, pelas amizades, e também, principalmente, o pessoal de fora. Então, o meu amigo Sidney, meu amigo Luiz Sotero, Maria Inês, que fomos rotaractianos. Então, a corrente foi muito forte. Então, só queria comunicar isso ao clube e dizer que ele mandou um beijo, um abraço para todo mundo. Só isso. Obrigado, companheiro Hortman. Amém, Oxalá, e ele
vai retornar para o nosso convívio o quanto antes, com a sua irreverência, com a sua alegria, enfim, nos brindar com a sua presença e vamos manter a nossa fé e união para que ele volte. Mais alguém, alguma comunicação? Alguém, Luciano? Não, acho que não, só dar as boas-vindas aí a todos e Então, podemos continuar a reunião, Marcos. Bom, então, uma boa-vindas a todos que acabaram de chegar e eu passo a palavra ao nosso companheiro Robert, que fez o convite para o Sidney nos brindar com a sua palestra e com a reunião que vai ser muito proveitosa. Robert, então a palavra é sua. Então, retornando aqui a palavra, boa noite a todos os companheiros, companheiras, autoridades aí civis, militares, eclesiásticas presentes nessa nossa, hoje, resenha, essa palestra de bate-papo. E eu tenho certeza que vai ser mais uma noite muito agradável. Já estamos aí com 18, 19, quase 20 pessoas já na sala e também com a transmissão simultânea pelo nosso canal do YouTube do Rotary de Ipanema. E assim que acabar essa palestra está sendo gravada e vai para o nosso canal do YouTube e, obviamente, aí a gente joga na rede novamente, então isso espalha com muita propriedade aí por todas as redes sociais. Eu gostaria de fazer agora uma apresentação do nosso querido Sidney Menezes, quer dizer, ele tem um currículo muito extenso, vou procurar aqui reduzir o máximo possível, mas o Sidney desde muito jovem, começando, ele foi das fileiras rotárias, ele foi do Rotaract Clube de Ipanema, então era o Sidney Sotero, eu era o mais jovem, era o Mirim, e um verdadeiro rotaractiano, foi presidente, né? Sempre teve na veia Rotary, seu pai também, que é um grande médico, Sebastião Menezes, foi do Lions Clube, quer dizer, era Lions e Rotary, e sempre teve na vida rotária e na vida também de leão dentro dessa veia. Teve também um grande avô, o ministro Álvaro Dias, que sempre nos brindava com as suas brilhantes informações e a sua cultura. E profissionalmente todo mundo sabe que o Sidney é um arquiteto, um dos arquitetos mais respeitados e renomados na cidade do Rio de Janeiro, e também foi o responsável, a gente pode colocar aqui entre nós, que fez a formação junto, é claro, com outras pessoas, mas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo dentro da cidade do Rio de Janeiro, que os arquitetos participavam do CREA antes. E ele, defendendo a sua classe empresarial, já deixou um legado como presidente, como pessoa. Ocupou diversos cargos políticos também na cidade do Rio de Janeiro, sempre, né, levando o bem público ao que fosse de melhor possível. E, com certeza, o Sidney vai nos abrilhantar hoje com um livro que ele vai nos falar sobre as transformações urbanas no Rio de Janeiro. Então, tem muito mais coisa para falar do Sidney, mas com certeza absoluta, eu acho que é bem melhor ele falar. Então, Sidney, bem-vindo, obrigado. Queria também compartilhar aqui, semana retrasada, entrei em contato com ele, almoçando com um amigo nosso, companheiro Carlos Monjardim, que foi um cara que falou assim, nós temos que trazer o Sidney para fazer uma palestra. Eu falei, cara, o Sidney é meu amigo de anos, a gente não se vê materialmente, mas está no coração. Então, o Sidney, sinta-se aqui acarinhado por mim, pelo Carlos Monjardim e por todos os nossos companheiros. A palavra é sua. Boa resenha. Muito obrigado. Eu quero primeiro cumprimentar o nosso presidente, Marcos Araújo, protocolo Luciano, ao Robert pelo convite, pelo generoso convite. E é sempre um prazer, uma honra para mim muito especial em participar das reuniões de Rotary, particularmente a reunião do Rotary Ipanema, exatamente por ter participado na minha juventude com o Robert, com o querido Cláudio da Cunha Vale, que, graças a Deus, está se recuperando, e tantos outros amigos do Rotaract de Ipanema. Então, é um momento muito especial, agradável e prazeroso para mim, essas reuniões de Rotary. O Robert me pediu para falar um pouco sobre a questão das transformações urbanas do Rio de Janeiro. E eu sempre tive uma preocupação nos meus estudos, na minha dedicação de muito tempo sobre esse tema, que eu quero compartilhar com vocês, que é a seguinte: existe muito material sobre o Rio de Janeiro,
produzido academicamente, muitos livros, muitas informações, mas eu senti a falta, e sinto ainda menos, mas continuo sentindo falta, das testemunhas das transformações urbanas do Rio de Janeiro. Quer dizer, as pessoas que viveram o Rio de Janeiro. O testemunho, o que elas falam, quais são as suas memórias, né? E eu tinha vontade de trabalhar nesse campo. Então, tive a oportunidade de uma conversa com meu pai, que muitos aqui conhecem, que está com seus 89 anos, que veio do Nordeste, muito pequeno, para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro ele se instalou, trabalhou como médico, foi político, teve uma boa articulação e uma boa amizades aqui no Rio de Janeiro. Mas o mais importante é que, como pessoa, como cidadão, ele testemunhou todas essas transformações. E eu pensei, então, no seguinte: por que nós não podemos criar uma narrativa contando a história do Rio de Janeiro a partir do olhar dessas pessoas que viveram o Rio de Janeiro? Eu respeito muito o olhar acadêmico, o olhar técnico, o olhar profissional, mas eu respeito também muito o olhar de gente, das pessoas, né, do carne e osso, as pessoas que viveram. É uma pena que meu pai só tem 89 anos, então só foi possível ele testemunhar e a gente contar essas histórias das transformações urbanas e sociais do Rio de Janeiro através do seu testemunho, mais ou menos a partir da década de governo do Getúlio Vargas para cá, né? Mas eu adoraria, por exemplo, que tivessem registros de testemunhas da história que contassem, por exemplo, como foi a fundação da cidade do Rio de Janeiro, né? Como o Estácio de Sá chegou no Rio de Janeiro e expulsou os franceses. Então, essa história é que eu fiquei buscando de como poder formatar isso. E encontrei nessa caminhada a Gisele Macedo, que é uma jornalista brilhante, super competente, e que transformou toda essa visão de uma testemunha da história, contextualizada em trabalho de pesquisa, com muitas fotografias de época, e resultou num livro que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, que é muito interessante. Mas antes de falar do livro, eu preciso contextualizar a questão das transformações urbanas do Rio de Janeiro. Como eu disse, a cidade foi fundada pelo Estácio de Sá, 1º de março de 1565. Reparem, 65 anos depois do descobrimento do Brasil. Porque, na verdade, os portugueses descobriram o Brasil e largaram o Brasil. Tanto é que, no Rio de Janeiro, os franceses se instalaram. E foi preciso uma luta, uma guerra, que o Estácio de Sá tinha essa missão de expulsar os franceses do Rio de Janeiro, e então começou a cidade do Rio de Janeiro a ser povoada naquele momento de 1565. E ali começa, na verdade, as transformações da cidade, as transformações do sítio natural no sítio urbano. O marco principal dessa história é exatamente o Morro do Castelo, que não existe mais. Quer dizer, a gente fala em Morro do Castelo, as pessoas não sabem onde fica o Morro do Castelo, porque, por incrível que pareça, nós demolimos, arrasamos o Morro do Castelo. Então, o local onde a cidade do Rio de Janeiro começou a sua expansão não existe mais. Ele foi totalmente arrasado lá já na década de 1910, 1920, na Reforma Pereira Passos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas eu queria também dizer que eu estou vendo aqui umas datas para não me perder, viu? Eu queria também dizer o seguinte, que apenas em 1763, veja vocês, 1763, portanto, 263 anos depois da descoberta do Brasil,
é que se instalou, de fato, a sede do Brasil Colônia na Bahia, em Salvador, e assim que começou a ocupação propriamente do Brasil. Em 1808, com a vinda da família real para o Rio de Janeiro, é um outro marco importante da reforma urbana. Porque imaginem, uma cidade que não tinha nada, vem a família real para cá, para o Rio de Janeiro, em 1808, transforma o Rio de Janeiro na capital do Reino Unido. Então, as transformações urbanas começaram a acontecer de uma forma muito rápida nesse período, porque precisava acomodar os interesses da corte. E assim o Rio de Janeiro rapidamente foi se constituindo como a cidade mais populosa daquela época no Brasil. E dando já um salto para o Rio Imperial, que eu chamo do Rio Imperial, que é a época em que o Rio de Janeiro foi sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, já em 1815 a 1821, aconteceu as grandes transformações no espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro. Então, reparem que são marcos. As transformações elas vão acontecendo acompanhando fatos e marcos históricos, não é? E, consequentemente, com a independência do Brasil em 1822. Dando um salto mais para frente, já no período republicano, e estamos falando já de 1899, o Rio de Janeiro era a capital federal. Então, novamente, várias obras de transformações urbanas foram acontecendo, porque o Rio era a capital do Brasil. E nessa ocasião, e que aparece exatamente o que eu me referi há pouco, a Reforma Pereira Passos. O que era a Reforma Pereira Passos? Era uma reforma sanitarista, uma reforma objetivava a demolição do Rio colonial, quer dizer, esse rio que foi construído principalmente com a chegada da família real, era o rio ainda colonial, o rio imperial, e a Reforma Pereira Passos destruiu o rio colonial, botou abaixo o rio colonial e baseado nas reformas de Haustein, que era um prefeito de Paris, ele fez, então, uma grande reforma na cidade do Rio de Janeiro, quando culminou o desmonte, né? Iniciou e culminou o desmonte do Morro do Castelo, criou a principal via, na época, que é a Via Rio Branco, e ali surgiram ícones importantes da arquitetura brasileira e carioca, que é o Teatro Municipal, logo em seguida o bondinho do Pão de Açúcar, o início da ocupação da zona sul da cidade, porque até então a cidade era só o centro do Rio de Janeiro, né? E aí surgem ícones importantes também nesse processo, como o Hotel Copacabana Palace. Então, esse foi uma outra transformação que o Rio passou. Quer dizer, ele teve a transformação lá atrás, que nós falamos, né? a colonial, a imperial, e essa transformação republicana como Rio capital federal. Então, o Rio sofre uma série de obras, de melhorias, a cidade ganha realmente uma escala, uma estatura urbana comparável a todo mundo. Era uma referência mundial, né? E dali vai evoluindo vários planos urbanos, que não vem ao caso aqui a gente detalhar, e vamos direto onde eu quero chegar, que é no Estado Novo, já em 1944, quando o regime de Vargas é um regime que se caracterizou no Rio de Janeiro como um regime intervencionista no espaço urbano, né? Então, foi construído, por exemplo, a maior via urbana que se tinha notícias, que é a nossa Presidente Vargas. Para vocês terem uma ideia, essa obra contou com a demolição de aproximadamente 520 casarios, foram demolidos, né? É a chamada política do bota abaixo. Destruiu-se com isso também a Praça 11, destruiu-se com isso também várias igrejas importantes da história, mas o fato é que se construiu lá uma via com 4 quilômetros de extensão, 80 metros de largura, que é um marco da transformação urbana da cidade.
Eu não vou entrar aqui no mérito do bem ou do mal, né? Nem quero fazer juízo de valor. Eu estou apenas fazendo o relato dos fatos que culminaram com as transformações urbanas da cidade. E surge logo em seguida, já em 1950, o nosso Maracanã, que foi construído para a Copa do Mundo, e esse estádio fez uma renovação urbana em todo aquele seu entorno, e assim a cidade foi se transformando, quando, a partir daí, veio uma era muito importante do Rio de Janeiro, que é a chamada era modernista, a partir de 1950, quando os grandes arquitetos brasileiros ganham destaque internacional. O Brasil passa a ser conhecido através da sua arquitetura no mundo inteiro, com Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Hernandes Vasconcelos, Sérgio Bernardes, Afonso Ride, que fez ali o nosso MAM, Museu de Arte Moderna, os irmãos Roberto, Jorge Moreira, Marcos Conde, Lelé e tantos outros que eu poderia aqui citar. Nesse período, surgem obras ícones no Rio de Janeiro, portanto, encarregadas do aspecto profundo dessa transformação urbana que estava acontecendo de uma forma acelerada. Que eu vou citar o Palácio Capanema, que é o nosso MEC, que todos aqui conhecem, do centro da cidade, a sede da Petrobras, no centro da cidade, o Parque Guinle, em Laranjeiras, o Pedregulho, em Bom Sucesso, que é aquele prédio que é um minhocão, que era um prédio de habitação popular, social, a sede da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, com os Brises Soléis, que era uma novidade à época no mundo e no Brasil. A Universidade Federal, o Fundão, foi todo planejado sobre essa ótica da arquitetura modernista. O Pavilhão de São Cristóvão, do Sérgio Bernardes, que naquela época era o maior vão livre já alcançado no Brasil, né? Não se tinha ainda uma estrutura como aquela, um vão livre, não tinha uma viga segurando a cobertura do pavilhão. O Monumento às Pracinhas, e logo em seguida, eu estou correndo porque eu sei que o tempo é curto, a gente ganha um presente, nós cariocas ganhamos um presente em 1960 com a criação do Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara, como vocês sabem, era um estado que era uma cidade-estado. Coincidia a cidade do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara, era uma coisa só. E, naquele momento, foi o auge da cidade, sob o ponto de vista das reformas estruturais urbanas. Ganhamos ali grandes obras, como a do Guandu, os túneis, o aterro do Flamengo, viaduto do Joá, duplicação da Avenida Atlântica e tantas outras iniciativas. Logo em seguida, tivemos a fusão e, novamente, um outro marco de transformação urbana, quando se juntou a cidade do Rio de Janeiro com a cidade de Niterói, através da ponte Rio-Niterói. Então, os dois estados, o estado do Rio e o estado da Guanabara, se fundem e criam o novo estado do Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro como a sua capital. E ali também vem novos investimentos e novas transformações urbanas, como a criação do metrô, a infraestrutura urbana da cidade, o próprio sambódromo, que muitos aqui já conhecem, e a cidade se caracterizou a partir daí como sede de grandes eventos, como a Expo 92, Jogos Pan-Americanos de 2007, Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016 e por aí vai. E tendo a mais recente transformação urbana, aquela região toda da área portuária da cidade. Eu acabei pulando aqui na minha empolgação, eu só queria mostrar essa imagem, que é da época da... Está aparecendo? Está aparecendo para vocês a imagem, não? Não, na verdade, vai ser eu e você. O Feitosa não vai falar. Tá. Você já está sabendo que o Feitosa saiu, né? Vai sair. Né? Bom, então, eu vou tentar colocar aqui. Sidney, você compartilha a tela, por favor, aí em share screen, como eu te falei. Foi? Ah, tá. Agora. Pronto. Então, aqui é que eu queria mostrar essa imagem. Dá para ver agora, né?
com ele, não. Só tá dando para ver. Tá, que essa é a que eu falei lá atrás, né, do início da fundação da cidade. Eu só queria mostrar essa imagem e queria mostrar essa outra imagem aqui, que é a época do modernismo do Brasil, né, no Rio de Janeiro. Aqui que eu falei, o Palácio Capanema, Parque Guinle, aqui o Minhocão, aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundão, Monumento aos Pracinhas, Pavilhão São Cristóvão e o edifício sede da Petrobras. E, diante disso tudo, me veio, então, na cabeça como contar essas histórias, montar um projeto que pudesse contar essas histórias através de um testemunho. E aí foi quando eu fui buscar meu pai, que trouxe para a gente esse livro, Meu Rio, Minhas Lembranças, ele, Gisele Macedo, que é a belíssima jornalista, Meu Rio, Minhas Lembranças, Histórias e Memórias de um Nordestino da Alma Carioca. O que é interessante aqui nesse livro é que conta essas coisas todas aqui que eu falei, que são pesquisas, são resultados de estudos profissionais, acadêmicos, etc., mas conta isso aqui de uma forma diferente, com o olhar da pessoa que viveu o bonde, por exemplo. Né? Essa história do bonde, como é que é isso? Como é que funcionou? Qual a infraestrutura do bonde? Então, isso é contado no livro e traz, inclusive, alguns cenários interessantes, inimagináveis, por exemplo, do Largo do Campinho. Quem conhece o subúrbio do Rio de Janeiro sabe o que é o Largo do Campinho hoje. Né? Então, veja como era o Largo do Campinho. Ele era assim mesmo, existiu, foi frequentado. Não é? E isso não é só uma fotografia resultante da pesquisa. Aí vem aqui a história, o testemunho, no caso do meu pai Sebastião Menezes, contando a história, e aqui o trabalho que nós fizemos, que a Gisele, na verdade, fez, contextualizando como era isso. Então, aqui no caso, ele está falando da nossa Praça da Bandeira. Né? Olha como era a Praça da Bandeira, com aquelas enchentes, aquelas coisas todas. Eu vou passar rápido, porque tem umas aqui que eu acho que interessa mais. Aqui, por exemplo, pouca gente sabe disso, é uma coisa incrível, mas as praias da Urca e do Caju eram frequentadas. O Caju tinha praia, gente. Aquela praia da Urca, hoje totalmente poluída, na Baía da Guanabara, era uma praia frequentada pelas pessoas. Né? E isso não é só uma história de livro, isso quem me conta, no caso aqui no livro, é a testemunha dessa história, o Sebastião Menezes, que conta que vinha aqui com os amigos, ia mergulhar nessas águas, né? E olha que coisa interessante que era essa história do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, fala das reformas urbanas como pano de fundo, mas fala também como eram as questões sociais, os hábitos, não é? Jogar bola de gude, colecionar gibi, isso tudo é verdade, ele testemunhou isso, essas coisas aconteceram. Vou passar mais um pouco aqui, é muita informação, eu vou passar só as mais assim emblemáticas. Essa aqui é super interessante, da juventude carioca no Rio de Janeiro, a boemia, tradição e liberdade. Quer dizer, havia espaços de convívio, de conversa, de dança, de frequência das pessoas, de música ao vivo. Isso tudo se perdeu ao tempo da história, mas isso tudo existiu. E o que eu acho muito interessante nessa história, que eu confesso que para mim também foi uma surpresa, quando descobri o trampolim, que existia um tal de trampolim de Caraí, que era essa estrutura que veio montada de fora, que o livro conta como era, e meu pai, os amigos e tal, iam lá para Niterói, naquela época, de barca, evidentemente, pular do trampolim para se exibir para as meninas.
isso era era uma rotina na época, né? E, infelizmente, esse trampolim foi se deteriorando, acabou que foi retirado, demolido e tudo mais. A história do bonde eu já falei, e a história dos cinemas, outro dia eu falava isso com o meu filho caçula, shopping cheio de cinema é uma coisa muito recente, muito nova, porque a história da formação urbana da cidade são os cinemas de rua, são os cinemas que tinha na Praça Seca, que tinha na Tijuca, que tinha em Copacabana, e ficavam assim, lotados, as pessoas iam, frequentavam os cinemas, era uma novidade naquela ocasião. Rapidamente passamos aqui pela questão do carnaval, daqueles bailes de fantasia, de mar, não sei o quê, mas entramos aqui na década de 60 com Copacabana. E aqui, vou puxar mais um pouquinho para frente, vocês veem a ligação do túnel que uniu, né, a Zona Norte à Zona Sul, mas olha aqui, Copacabana, que era uma praia, vamos dizer assim, com muita frequência, mas uma praia com muito pouca estrutura. Que a água saía e entrava nos prédios da Avenida Atlântica, na garagem. Essa transformação, hoje você tem uma Avenida Atlântica belíssima, com vias duplicadas, um projeto reconhecido internacionalmente, que é aquele calçamento feito por Buller Marx, todo um paisagismo pensado, lindíssimo aquilo ali, ganhou prêmio internacional e tudo mais, e isso foi testemunhado, né? E outros hábitos, como a Confeitaria Colombo, Quitandinha, Cassino, Teatro Municipal, e por aí vai. Os festivais de canção, também é um marco importante, e aqui é uma passagem dos tempos difíceis que vivemos no Rio de Janeiro, né, que foi aquela época de plena ditadura, uma época muito pesada, e aqui a gente tem uma passagem interessante, que eu quero chegar aqui, que essa época Sebastião Menezes era deputado pela Guanabara e era secretário da mesa da antiga ALEG, Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, quando houve aquele episódio do calabouço, muitos aqui lembram, com a morte daquele estudante, o Edson. E, naquela ocasião, os estudantes queriam levar o corpo do Edson para dentro da Assembleia, e a Assembleia estava fechada. E, por coincidência, havia um deputado presente naquele dia na ALERJ, que era membro da mesa diretora, que era exatamente Sebastião Menezes, que autorizou imediatamente, com muita dificuldade, para poder enfrentar isso, autorizou a abertura dos portões da Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, para poder levarem o cadáver do estudante. E outra coisa, para finalizar, é essa questão da telecomunicação, que é uma transformação impressionante. Ele conta no livro, por exemplo, que ele, quando telefonava para alguém, era um telefone de manivela, que ia para uma telefonista que recebia a ligação, fazia a conexão com a pessoa e depois os dois se falavam. Era assim que funcionava o telefone. Quando veio o orelhão, que está aqui na foto, chamado orelhão, foi uma grande revolução na época. Agora, imaginem hoje com os telefones celulares. Essa aqui é a história do Zeppelin, que o Zeppelin, no Rio de Janeiro, tinha um lugar em Santa Cruz para apoiar o Zeppelin, que veio ao Rio de Janeiro, passou pelo Rio de Janeiro, e isso é uma história que também foi testemunhada. A pessoa testemunha, olhou, viu, participou, conhece essa história. E aqui eu estava falando dos celulares, da era do computador, e ficamos por aqui. Então, o que eu queria, para fechar, era dizer isso. Quer dizer, eu tentei contextualizar um pouco a reforma urbana, desde Estácio de Sá até agora, para a gente entender um pouco como isso aconteceu,
e tentei mostrar que nesse livro, que, aliás, eu estou autorizado aqui pelos autores do livro, o Robert, que é Sebastião Menezes e Gisele Macedo, estou autorizado a disponibilizar os livros para quem se interessar. Quem se interessar pelo livro, eu peço só para que me mande um e-mail ou endereço, ou uma coisa assim. O ideal seria cada um mandar um e-mail para a gente poder organizar, e no e-mail a gente dá as instruções de como receber o livro. Esse livro é gratuito, eles não vão cobrar pelo livro, será cobrado apenas o frete do livro. Então, eu precisava, quem se interessar, mandar um e-mail ou para o presidente ou para o Robert, concentrar esses e-mails e me repassar, e eu responderei cada e-mail individualmente, explicando como será feita a entrega do livro, porque depende muito do bairro que a pessoa mora. A entrega na Ipanema é diferente da entrega quem mora em Nova Iguaçu. O custo é diferente. Então, tem uma tabela do custo de frete, isso a gente explica para as pessoas. Então, quem se interessar pelo livro, a gente está disponibilizando sem custo do livro, apenas o custo do frete, que só deve ser pago depois que a pessoa receber o livro. Depois que receber o livro, né, Julinho? Julinho recebeu um. A pessoa, depois que recebeu o meu já está chegando. O seu está a caminho. A partir do momento receber o livro, e depois faz o frete, porque não tem interesse comercial nessa história, é só uma maneira de fazer o livro chegar de uma forma garantida. Então, para finalizar mesmo, o que eu queria dizer é que a intenção de mostrar esse trabalho é que, a partir das transformações urbanas do Rio de Janeiro, contadas de uma forma acadêmica, técnica, profissional, também é possível você resgatar as memórias e as transformações do Rio a partir do olhar e da vivência de uma pessoa de carne e osso que viveu aquele momento. Muito obrigado pela atenção. Desculpa se eu me alonguei demais. Queria fazer uma pergunta, presidente. Eunice também na sequência, depois do Robert. Participação aqui. Está entendendo? Da sua participação aqui. E eu passo a palavra ao Luciano para perguntar se alguém tem alguma pergunta, né, para a gente fazer uma filazinha aí. Ô, Marcos, eu já tinha, a minha mão já está levantadinha aqui, ó. Eunice, há muito tempo. Primeiras damas, por favor, nos faça a honra. Muito obrigada. Primeiro, eu quero parabenizar o Sidney, que a palestra foi maravilhosa, adorei, viu? E eu já ia perguntar como é que eu comprava esse livro. E, olha, já está no chat o meu e-mail, tá bom? Vou pedir, então, para o Marcos ou para o Robert para encaminhar para você, tá, Sidney? Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Obrigado. Muito prazer. O Robert se encarrega e manda que a gente encaminha. Tá bom. Robert. Tá bom. Primeiro, eu queria te dar os parabéns, meu querido amigo Sidney, de longa data. Poxa, foi uma aula de história. A gente está sempre aprendendo com os palestrantes aqui. Com certeza, alguns dados aí que você nos abrilhantou nesse papo foi muito interessante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é um arquiteto, foi presidente da CAL, mas é um militante, hoje está aí em Portugal, até agradecer a você também, que já é 1h da manhã aí, né? E o fuso horário. Como é que você vê essa questão, na sua visão, hoje, da mobilidade urbana no Rio de Janeiro, quando a nossa cidade está realmente passando por um problema caótico? Tanto é que o plano diretor novo da cidade, esse ano que está sendo votado depois de quase 10, 15 anos que nada foi feito. Qual é a sua opinião sobre a questão da mobilidade urbana na cidade hoje do Rio de Janeiro, principalmente o cidade que é uma quebradeira, uma falência grande? Enfim, o plano diretor é de fundamental importância e de um crescimento também sustentável. Essa é a minha pergunta.
Olha, na verdade, o que falta nessa questão ao Rio de Janeiro é integração. Integração tarifária, integração modal, integração do sistema. Porque não tem cabimento você ter um cartão do metrô que você não pode usar na barca, ou não pode usar no ônibus, ou não pode usar no VLT. Você tem que ficar trocando de cartão. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso já foi superado. O transporte tem que ser totalmente integrado. Então, o problema do Rio de Janeiro é que você não tem a integração de transporte e uma sobreposição de transporte. Então, tem coisas absurdas, como você tem ali no próximo à estação da Leopoldina, só para a gente se situar geograficamente, você tem uma linha de linha férrea, paralela à linha férrea você tem uma linha de metrô paralela, e paralela à linha de metrô você tem a linha rodoviária. Quer dizer, são 3 modais indo para o mesmo lugar, para o mesmo destino, com a mesma função. Então, esse é o problema do Rio de Janeiro, é o problema de falta de planejamento e de integração. Você vê que o esforço que foi feito para inclusão do VLT e do próprio BRT, até hoje não está resolvido. O problema do BRT, até hoje o Rio de Janeiro não conseguiu buscar a sua integração, porque como ele tem o objetivo de integrar o transporte que vem da Baixada Fluminense, ela não acontece. E é previsto no projeto, que é muito bom e muito interessante do BRT, você tem uma pequena estação de distribuição, né, no final, ali no início da Dutra, chegando na Avenida Brasil, e que você faz a integração do transporte. Só que isso não existe. Quer dizer, então a pessoa vem lá da Baixada, faz a sua integração, tudo com um único bilhete, faz a integração, pega o bilhete, pega o ônibus BRT, chega com um único bilhete e vai para a Zona Sul. O estudo existe, a ideia existe. Agora, não há planejamento, não há implantação integrada e há essa falta total de uso, né, do bilhete único, que a gente chama, os profissionais do ramo chamam da integração tarifária, que não existe no Rio de Janeiro. Né? Algumas cidades, como Curitiba, já conseguiram fazer. O Rio de Janeiro não conseguiu fazer, porque não há uma gestão de continuidade, as coisas são atropeladas, o transporte, infelizmente, no Rio de Janeiro, é um interesse empresarial que manda no transporte, quer dizer, o transporte tem o objetivo de lucro e não o objetivo de atender a cidade. Então, resumindo em 2 palavras, falta integração modal, integração tarifária, se o Carlos Monjardim concordar comigo. Tá certo. Obrigado, Sidney. Obrigado. Eu passo a palavra agora ao nosso companheiro Fernando Vieira, né, que ele tem as perguntas também. Fernando. Não estamos ouvindo, Fernando. Está desligado o seu fone. Tem que liberar agora. Consegui? Sim, conseguiu. Sim. Ótimo. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer 2 perguntas, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a brilhante palestra do nosso arquiteto e grande urbanista que demonstrou ser, né, e conhecedor da cidade do Rio de Janeiro, apesar de estar em Portugal tão longe, né, da nossa maravilhosa cidade. E a cidade do Rio de Janeiro sempre, no mundo inteiro, foi vista como uma cidade maravilhosa. A cidade que você fala em Brasil, lá fora, todo mundo fala em Rio de Janeiro. Mas, Sidney, eu gostaria de fazer... Em primeiro lugar, eu pediria ao Robert, seria honroso para mim receber o livro, tá? E o Robert tem o meu e-mail, eu peço a ele para passar para você. E 2 coisas. Você falou no VLT. Eu fiquei sabendo, através do Eric, que foi o que construiu aí esse VLT, e ele me disse lá na Associação Comercial que a Avenida Rio Branco, aquela parte do piso ali tem que ser todo refeito, porque se der uma chuva muito forte, o VLT não vai conseguir passar, porque o VLT é um dos mais modernos veículos leves sobre trilho do mundo.
né, que não tem aquele arcozinho, apesar dele ter o arco, mas não precisa utilizar a parte elétrica é toda pelo piso, né? E ali precisa toda ser refeita, né? Porque se chover ele para, como já parou algumas vezes anteriormente, né? E a segunda, aí eu queria saber a sua colocação sobre isso, né? E a segunda pergunta seria Praça da Bandeira. Eu gostaria de saber o que levou o nome à Praça da Bandeira, tá? Mais uma vez, meus parabéns pela sua brilhante palestra. Muito obrigado. Olha, a questão do VLT, eu me lembro muito bem quando eu estava presidindo o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós fizemos uma proposta para a prefeitura, na época que estava se discutindo o VLT, que não se passasse o VLT na Avenida Rio Branco, que se passasse o VLT na 1º de março. Como em todo mundo, você coloca o VLT onde tem os grandes edifícios de valores arquitetônicos, edifícios Art Deco, edifícios que têm uma expressão importante para a cidade, que não passasse na Rio Branco, porque você vê o resultado que está lá hoje, a Rio Branco, você tem uma calha, né? Você segregou a Rio Branco, você tem uma calha onde passa o VLT. E a nossa proposta, que a gente estava debatendo naquela época, era passar pela Rio Branco no mesmo nível do asfalto, como acontece no mundo inteiro. Mas, infelizmente, essa proposta não foi adiante. Então, acredito que realmente tenha problemas dessa ordem que você está levantando, questões estruturais e tudo mais. Quanto à Praça da Bandeira, o que eu posso lhe dizer é que aquelas inundações hoje diminuíram, porque se construiu o que se chama, na linguagem dos engenheiros, o tal do piscinão, e o Ronaldo pode me ajudar nessa resposta, né? Que é o tal piscinão, que, na verdade, são grandes tanques que seguram, faz uma certa contenção da água, mas parece que naquela região só se construiu um piscinão e o projeto parece que são 3 piscinões. Eu não tenho esse dado assim muito claro para você. E quanto ao nome Praça da Bandeira, eu confesso a você, o Fernando, que eu não sei o que é Praça da Bandeira. Tem que ir aqui no livro fazer uma cola, porque eu não me lembro do que se falou na época. Mas eu mando o livro. Você já pediu o livro, você vai receber o livro, vai me ajudar a descobrir por quê. Com certeza. Eu lhe adianto que o piscinão, está me ouvindo? Me parece que tem 2 ou 3 já construídos. Eu cheguei a visitar 2, que é o da Praça da Bandeira e do Maracanã, que também enchia bastante lá na região do Maracanã. O terceiro eu não me lembro exatamente onde fica, mas me parece que chegaram a construir os 3 piscinões que jogam a água da enchente das avenidas para esses piscinões subterrâneos que são imensos, né? Eu acho que é na Praça Vanhargem, na Tijuca, aquela Praça dos Passarinhos. Isso. Né? Eu acho que ela aí está construída assim. Isso. Né? Então é isso. Perfeito. Tá bom. Perfeito. Muito obrigado, tá ótimo. Felipe. Ótimo. Então tá. Eu passo a palavra agora ao Marcos. Marcos, ao iPhone. Né? Marcos, a palavra é sua. Alô, Marcos. Desculpa interromper, mas já tem a resposta aqui para ele. Olha isso aqui. O fato de Praça da Bandeira é que, pela primeira vez, se estiou a bandeira em 1908, das festas populares em celebração do estandarte pátrio. E, a partir daí, em 1908, ganhou o nome de Praça da Bandeira. Está tirado aí a dúvida. Desculpa não ter isso na minha memória. Muito bom. Está ótimo. Então, eu passo a palavra ao Marcos, que ele faça a pergunta aí a você. Marcos, fica à vontade. Será que ele desistiu? Eu acho que ele não está... Não está mais, né, Luciano? Ou desligou lá, não está conseguindo ligar o fone. Então, acho que não tem mais uma pergunta, né? Não tem.
eu dou os parabéns à sua palestra, foi brilhante, mais uma palestra maravilhosa, com o nosso sempre companheiro Robert trazendo aqui pessoas maravilhosas para nos ilustrar na nossa reunião. Eu passo a você, Antônio, agora o certificado do Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema, da sua participação aqui. Tem em mãos pelo e-mail, né? E agradecendo a você essa brilhante palestra que você nos honrou aqui, mais uma vez aqui com seu conhecimento de arquitetura, da história do Rio de Janeiro, que foi muito brilhante, muito enriquecedor. Muito obrigado a você, viu, Sidney? E contamos sempre com você, que se a gente quiser participar aqui nas reuniões, estamos aqui sempre esperando aqui pelos bons companheiros, todos os companheiros aqui que queiram estar presentes. Tá, Sidney? Muito obrigado a você. E eu passo a palavra ao meu companheiro de protocolo, Luciano Lonardelli. Obrigado, companheiro presidente. Realmente, como você já explicou, já disse, é uma excelente palestra, conhecimento e dados históricos aí que muito nos enriqueceram. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras do Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema, e também agradecer a presença de convidados e companheiros de outros clubes que vieram nos prestigiar. Então, nominando, eu gostaria de agradecer a presença do Júlio César Magalhães, né, ex-rotariano do Rotary Clube Rio de Janeiro Campo Grande, a Marisa Rezende, a Marluce Alves, companheira do Rotary Clube Leblon Gávea, a Evelyn Góes e Andréa Góes, ao filho do nosso palestrante, Yuri Menezes, também prestigiando a palestra do pai. Está de parabéns aí, o seu pai fez uma grande palestra, Igor. O meu colega de turma, Ronaldo Dalmerri, também muito obrigado pela sua presença. A Solange, ao companheiro Carlos Evaristo, do Rotary Clube Rio de Janeiro Porto Maravilha, ao Marcos, a Ludmila Milito, que também se ausentou porque estava com baixa conexão, ao Cláudio Dantas e, por último, para fechar, a Leila. Então, nós tivemos aí uma presença de pelo menos 23 pessoas na nossa sala e, com certeza, no YouTube teremos outras pessoas assistindo essa excelente palestra. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente para dar continuidade à reunião. Obrigado, companheiro Luciano. E eu queria, Sidney, também fazer parte da fileira aí do livro, tá? Eu vou passar o meu e-mail aí para você, ou falo com o Robert, que eu também vou passar meu endereço direitinho, que eu gosto muito de história, principalmente do Rio de Janeiro, né? É sempre enriquecedor, eu sou apaixonado pela nossa cidade, apesar de todos os nossos problemas, mas eu vou entrar em contato com o nosso companheiro Robert aí para que esse livro chegue às minhas mãos, aí ver o valor do frete, enfim, toda essa logística aí que é preciso para a gente ter ele. Deixa eu ajudar aqui, Marcos, rapidamente. Quem tiver interesse no livro, como Marcos, Eunice, Fernando, ou mais alguém, entra pelo nosso Zap, e aí eu vou fazer uma listinha e passo o e-mail de todos que estão interessados para o Sidney, e o Sidney fala diretamente com vocês aí nessa semana. Beleza? Tá ótimo. Beleza. Bom, companheiros, eu ainda passo mais alguma pergunta, se alguém tem alguma comunicação a fazer, né? Alguma pergunta que tenha ficado pendente ao Sidney, e dou mais um pouquinho aí, se alguém ainda tem mais alguma comunicação a fazer. Mais ninguém? Então, companheiros... O Monjardim levantou a mão ali. Então, Monjardim, por favor, faça as honras. É sempre uma honra estar com você. Meu presidente e companheiros, vocês desculpem eu ter entrado um pouquinho atrasado, porque eu estou muito resfriado, acabei chegando em casa passando mal, dormi sentado na cadeira. Mas eu quero dar os parabéns ao Robert, ao presidente Marcos, por ter feito essa palestra com o Sidney Menezes,
Eu reputo o Sidney Menezes como um dos arquitetos, uma das mentes que pensa no urbanismo do Rio de Janeiro mais brilhantes que tem dentro do conjunto de arquitetos e urbanistas que tem na cidade. É uma pessoa inteligente, competente, sábio, presidiu o Conselho de Arquitetura durante muito tempo, dinamizou o Conselho de Arquitetura da cidade. Então, o nosso Rotary Ipanema está de parabéns pela palestra e o meu abraço fraterno ao Sidney. Obrigado, companheiro Monjardim. Obrigado sempre pelo seu carinho aí, sempre. Tá? Companheiros, companheiras, eu agradeço a reunião a todos os participantes aqui. Eu dou uma boa noite, um bom descanso a todos, que nós temos aí uma noite tranquila, de paz e saúde, e faço mais um apelo nas nossas orações aos nossos dois companheiros, né, o Chaves e o Cláudio, que eles se restabeleçam o mais rápido possível e venham ao nosso convívio. Tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até para a semana, se Deus quiser.